tratando aí das posturas do governante, né, de um modo geral na introdução, lembrando aí as características do livro de Provérbios, que reúne ensinamentos tanto do rei Salomão quanto de outros sábios, com princípios morais, para ser aplicado em todas as áreas da vida, né? Nós já falamos sobre ética, nós falamos sobre educação de filhos, falamos sobre casamento, sobre fugir da prostituição, da promiscuidade, da ociosidade, falamos a respeito do trabalho diligente, né? Temos falado, então, uma série de preceitos, orientações que acabam sendo aplicados em todas as áreas da nossa vida. E, como parte dos livros de sabedoria, sendo Provérbios um deles, este livro exalta justamente a verdadeira sabedoria, que está pautada no temor do Senhor Deus. Esse é o princípio fundamental do livro de Provérbios. Independente da área que nós estamos tratando, da postura que você tem, o temor do Senhor é aquilo que vai direcionar todas as suas ações. Se perdermos o temor a Deus, provavelmente nós colocaremos os pés pelas mãos e, infelizmente, agiremos de acordo com a inclinação pecaminosa do nosso coração, e isso gerará consequências na nossa própria vida. Provérbios, então, traz conselhos para desfrutarmos de uma vida de paz e segurança, exigindo uma postura virtuosa em nossas realizações. E isso também está relacionado a aqueles que exercem algum tipo de autoridade. Então, o tema que iremos trabalhar trata da postura daqueles que estão investidos de algum tipo de autoridade. Nós vamos ver aqui dentro do contexto de Provérbios, tratando de reis, de príncipes, de autoridade, né? Daqueles que governam, aqueles que julgam. Mas independente da nomenclatura, que é diferente daquilo que nós vivemos hoje, mas aponta para a ideia daquele que está investido de autoridade dentro de qualquer âmbito ou dentro de qualquer situação. Então, as orientações e diretrizes que trataremos, apesar de focar aí a figura do governante, pode e deve ser aplicada a todos os que se veem revestidos de alguma autoridade, até mesmo sobre a sua vida, dentro lá do seu ambiente micro, né? Seja da família, seja do trabalho, seja na empresa, seja no condomínio ou em qualquer outro lugar que você exerça aí algum tipo de autoridade. Então, afinal de contas, características virtuosas, que é a exigência do livro de Provérbios, são bem-vindas em todo lugar e, em especial, no meio dos crentes. Na aula passada, né? Ou melhor, no tema passado, quando falamos a respeito dos princípios éticos, das virtudes morais e éticas, nós tratamos, de certa forma, que uma das grandes dificuldades que temos para com a nossa sociedade é que aqueles que deveriam agir como filhos da luz, aqueles que deveriam agir como representantes do próprio Deus, aqueles que deveriam agir como discípulos de Jesus Cristo, ou seja, os crentes, e de um modo mais especial os que dizem evangélicos, é uma desgraça para a sociedade, né? Porque os grandes problemas que a gente vê aí é por falta da prática sincera daquele cara que se diz crente, que vai todo domingo de terninho para a igreja, com a biblinha debaixo do braço, mas de segunda a sábado é um picareta de mão cheia e que fica agindo de uma maneira miserável na sociedade. Isso, além de manchar o nome do evangelho, colocar toda a igreja num balaio de gato, como se tudo não prestasse, de manchar a função pastoral, como se todo pastor fosse tranqueiro, ladrão, vagabundo, né, acaba gerando uma consequência terrível na sociedade, que é isso que nós estamos enxergando aí no nosso dia a dia. Citei, quando estávamos falando da ética, a vergonha que nós passamos naquele momento em que a bancada evangélica, a dita bancada evangélica, né, orando, agradecendo a Deus pelas propinas que estavam recebendo, né, e isso acaba ganhando repercussão mundial, não só nacional, envergonhando o evangelho e tudo mais. Então, irmãos, a postura de fidelidade, de sensatez, de honestidade, ou seja, das posturas virtuosas, começa com cada crente, com cada indivíduo que se diz discípulo do Senhor Jesus.
Porque se não começar contigo, e se isso for se avolumando em igrejas que falam claramente sobre a postura ética dos membros, né, e exigindo uma postura ética dos membros, a gente não vai mudar. A gente vai acabar só vendo vergonhas e escândalos de tempos em tempos. Né? Então, é preciso. E hoje, infelizmente, as igrejas estão preocupadas em simplesmente agradar os ouvintes, e não confrontar os ouvintes para que haja mudança de vida. Né? A disciplina eclesiástica como uma marca da verdadeira igreja não existe na grande parte das igrejas mais. Né? E você tem o contexto assim, que chega a ser absurdo dentro da igreja de ter liderança em práticas reconhecidamente ilícitas. Né? E o próprio indivíduo ele não se mexe para mudar aquela realidade, e a própria igreja continua elegendo, continua mantendo, e às vezes até exaltando a postura do cara, que a gente sabe que tem agido de má fé e de uma postura que mancha o nome do Senhor. Me lembro de uma situação, inclusive, exortando um líder da igreja quanto a uma postura ética. Ele disse assim: olha, estou sendo próspero, até agora Deus não pesou a mão sobre a minha vida, é sinal que está tudo bem. Então, não sei por que o senhor está puxando minha orelha. Se Deus não puxou até agora, está tudo tranquilo. Né? Então, a visão, muitas vezes, a cosmovisão dentro da vida ou do contexto evangélico é de que você só tem que ser crente na igreja. Né? Você só tem que ser piedoso, justo, dentro da igreja. Seu dia a dia lá, ninguém tem que se meter com aquilo. Não importa o que você faz lá fora. Só que a visão bíblica diz que não dá para separar, né, você da sua adoração. Ou você é um adorador todos os dias da sua vida, ou tem alguma coisa errada. Você não compreendeu o que é o verdadeiro evangelho. Né? E aí talvez talvez fosse um grande favor para todo mundo, você talvez parar de falar que é crente, né? E talvez até pedir para sair da igreja, porque se você não quer mudar, se você não quer andar direito, então é melhor que você, pelo menos, seja íntegro, né? Falar, não dá. Aquela igreja lá, ela puxa muita orelha, quer que todo mundo ande direito, e eu quero andar errado. Então, isso eu não vou. Eu quero andar errado, eu gosto de andar errado. Tudo bem, uma escolha é sua, não tem problema nenhum. Né? Mas faz direito. Hoje é até difícil falar que é crente, Dona Gertrude, porque falar que é crente hoje é sinônimo de que é tranqueira. Né? E tem gente que não, põe todo mundo no mesmo pacote. Tem gente que hoje já faz o seguinte, estou contratando alguém, vem, tudo bem, e tal, a pessoa fala, e eu sou crente. Fala, muito obrigado, então. Não precisa vir, não. Porque quem dá mais trabalho na vida é aquele que diz que é crente. Então, cuidado. Você precisa ser exemplo, modelo, dentro do seu micro, dentro do seu contexto ali, do seu mundinho, para que a gente possa influenciar positivamente, né, uma comunidade, um grupo de pessoas, e aí, quem sabe, a gente fazer diferença num contexto maior. Mas vamos lá, contextualizando aqui, nós vemos que o livro de Provérbios, como fonte de sabedoria pautada no temor do Senhor, oferece orientações e diretrizes também aos governantes e todo aquele que exerce algum tipo de autoridade ao governo. Nós já falamos a respeito de preceitos em relação aos pais, por exemplo. A gente poderia até englobar aqui, mas como nós já trabalhamos um tema específico sobre criação de filhos, né, de disciplina e educação, a criação de filhos, então hoje nós vamos focar só essa questão dos governantes, aqueles que estão investidos de algum tipo de autoridade. Para começar, abra sua Bíblia lá em Provérbios, capítulo 8, que é um capítulo que está exaltando a própria sabedoria, né? Um capítulo que quase que personifica
a sabedoria e que vai mostrar que através dessa sabedoria, cujo fundamento está no temor a Deus, é possível reinar de uma maneira correta. Então observe aí o verso 15 e o verso 16 de Provérbios capítulo 8. Aqui ele diz, por meu intermédio. Intermédio de quem? Intermédio da sabedoria, né? Lá o verso 2, que é a perícope aí, um pouquinho maior, né? Vai dizer, eu quem? O que está aí no verso 12? Eu quem? Eu a sabedoria, habito com a prudência, disponho de conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor, veja, a sabedoria e o temor do Senhor estão de braços dados. Consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Então ele está falando aqui, de certa forma, dessa sabedoria cujo fundamento é o temor do Senhor. E aí o verso 15, que é o que nós queremos, diz, por meu intermédio, ou seja, através dessa sabedoria fundamentada no temor a Deus, reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio, governam os príncipes, os nobres e todos quem? Todos os juízes da terra. Então ele vai falar do executivo, o reinam, dos que decretam justiça, o que decreta a lei, a legislação, e todos os juízes da terra, os que executam o julgamento. Então ele está falando que um contexto perfeito entre o que reina, o que propõe, né? Ou o que decreta a lei, aquilo que é justo, aquilo que é a justiça, e os juízos, os que julgam, só poderão fazer isso de uma maneira reta, correta, se estiverem abraçados com a sabedoria que está fundamentada no temor do Senhor. Talvez aqui você já comece a ver onde está o problema. A partir do iluminismo, do positivismo, que em especial o positivismo, né, como uma ação filosófica e sociológica que muito influenciou o Brasil, né? Não é à toa que quando decretam a república e a mudança, né, da monarquia para a república, qual que foi a frase que cunharam em nosso pendão magno? Qual que é a frase que está na nossa bandeira? Ordem e progresso. Parece ser um negócio bonito e tal, mas na verdade é um lema, né? Tá faltando uma partezinha aí, mas é um lema do positivismo de Comte. Então, é toda uma cosmovisão ateísta, onde o homem, por si só, consegue manter a ordem e gerar o progresso independente de Deus. Essa é a ideia, né? Tanto que o positivismo acaba gerando até um braço religioso, né? Por muitos anos. Mas, veja, a nossa república foi fundamentada numa cosmovisão, então, onde Deus está fora do negócio. Onde o homem, por si só, o homem, com ordem, vai gerar o progresso, né? Não está escrito na nossa bandeira sabedoria e temor, né? Porque apontando para uma ideia de dependência e de cuidado de Deus. Não, está lá ordem e progresso, que indica uma perspectiva puramente humanista, onde o homem, por si só, é capaz de gerar tanto ordem quanto progresso. Então, de um modo bem simplista, é isso. Então, uma nação que nasce desprovida de uma cosmovisão política de dependência de Deus, o que você acha que vai acontecer? O que está acontecendo, né? Aquilo que a gente está vivendo hoje. E se você for pegar a história da República, você vai ver quantas e quantas... A gente nunca teve, irmãos,
um tempo de tranquilidade. Sempre foi, desde a proclamação da República, sempre foi complicado. Situações em cima de situações, revoltas em cima de revoltas, ou usando o termo da bola da vez, né? Golpe sobre golpe. É só assim. Você pega a história do Brasil, é essa. E aí você vê, em algum momento, você viu essa nação se prostrando diante do Senhor? Não. Ela ficava se gabando que era o país com o maior número de católicos do mundo. Me perdoem os católicos, eu posso falar porque eu vim de lá. Que diferença o catolicismo fez na nação? Nada, velho. Só enriqueceu as terras, estão recebendo laudêmio até o dia de hoje, para praticamente não trazer benefício nenhum para a nossa nação. Mas a unidade do Brasil foi fruto do trabalho missionário dos jesuítas e do padre atuaram no Nordeste e Norte do país. Tudo bem, meu amigo, mas à custa do quê? À custa de matar os huguenotes na história da França na Antártida? À custa de matar os holandeses que tentaram colonizar o Nordeste brasileiro? Não sei se seria melhor nós termos um Nordeste governado por protestantes holandeses, ou um Sudeste, um Rio de Janeiro, governado por calvinistas franceses. Não sei qual que seria o resultado desse negócio, né? Mas os jesuítas não permitiram. E aí hoje a gente se gaba, pelo menos temos uma unidade nacional. Que unidade, mano? Sejamos sinceros, não temos unidade nenhuma. Só temos unidade na hora de pagar as contas, onde o Sul e o Sudeste pagam a conta do restante do país. Aí tem unidade. Aí você tem a união. Toma o dinheiro de cá e leva para lá. Mas fora isso, dessa generosidade, olha, que unidade nós temos? E, inclusive, o dinheiro que nós mandamos para lá, eles batem na nossa mão, né? Cospem na nossa mão. Porque aí você fala, gente, não vota na perspectiva populista, não faz um negócio assim. Aí o que os caras aprontam lá? Agora, isso é de hoje? Não, infelizmente. Está no nascedouro da nossa república. Porque nasceu destituída do temor a Deus. E se não teme a Deus, não busca sabedoria vinda de Deus. Busca sabedoria vinda do próprio homem. E quando o homem tenta colocar a sua própria sabedoria para direcionar as coisas, ao invés de justiça, temos injustiça. Ao invés de promulgar leis justas, se acaba facilitando a vida do tranqueira. Ao invés de julgamentos justos, você tem a manipulação segundo aquele que está dando a carta no momento da jogada. Então, é isso. Só que existe um padrão. E como eu disse, é possível, talvez, né, nós iniciarmos um movimento que gere uma mudança significativa, mas tem que começar primeiro na gente. Porque se a gente reclamar desse governo ou da postura geral da república como uma república ateísta, uma república que não busca justiça, a prática da verdade, se nós não vivermos no nosso micro essa mesma realidade, né, se a gente ainda sonega, se a gente ainda fica com o troco dado errado, ou seja, nessas pequenas coisinhas do dia a dia, como que nós vamos ser instrumentos de alguma mudança? Infelizmente não vamos. Então, é possível ter uma execução, um executivo justo, uma legislação justa e um julgamento justo? Segundo Provérbios 8 diz, por meu intermédio, por intermédio de uma sabedoria que está fundamentada no temor do Senhor. Aqui é
a solução. O problema é que as pessoas já desprezaram a Deus há muitos anos, né? E aqueles que se dizem, inclusive, servos do Senhor, na hora do vamos ver, têm desprezado a sabedoria e o temor do Senhor. Então, é possível governar, legislar e julgar com sabedoria, lembrando que o princípio da sabedoria bíblica está justamente em temer a Deus. Se todas as minhas atitudes, ações fossem realizadas debaixo desse crivo de temor a Deus, certamente eu pensaria duas vezes antes de fazer a maioria das coisas que eu faço. Mas até nós, no nosso dia a dia, a gente, não caiu um raio. É a conversa que eu tive lá com o miserável lá. Até agora Deus não está pesando a mão sobre mim, então, se Deus ainda não me reprovou, quem é você para vir aqui me exortar? Não caiu um raio na minha cabeça, então eu vou seguindo. Cuidado, hein? O padrão não é esse. Vamos lá, então. Em linhas gerais, irmãos, provérbios demonstram características positivas e negativas dos reis para nos ensinar. Ele vai trazer provérbios trazendo posturas positivas, dizendo, é assim que se governa, e vai trazer também provérbios mostrando, olha, o rei perverso, cujo coração perverso, faz isso. Não siga esse exemplo. Então, ensinamentos, características positivas e negativas. E cada orientação reforça a necessidade de termos governantes com algumas características. Eu sintetizei aqui em algumas. Primeiro, temente a Deus, né? Ou sábios, honestos, justos, verdadeiros, fiéis e equilibrados. Por que equilibrados? Você vai ver que aqui que uma das posturas de falta de moderação é um dos problemas na vida dos reis. Inclusive, lá no final de Provérbios, nós vamos ter uma instrução de uma mãe a um jovem rei, e essa questão da moderação em 3 áreas é pontuada, e infelizmente, irmãos, parece uma coisa, né? É justamente as 3 áreas que o nosso presidente falha. Só tem 3. A mãe chega para o cara e fala, você não pode falhar nessas 3. Só são 3. Se você não falhar nessas 3, já está bom. Aí o que o cara faz? Falha nas 3. Pastor, quais são as 3? Aguenta aí, até o final da nosso tema, você vai ver quais são esses 3. Muito provavelmente não hoje, mas na sequência aí dos nossos estudos. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são as orientações de diretrizes para um bom governo? Nós já vimos aqui que temer a Deus é um dos pontos. E é isso que nós vamos reforçar aqui. Temer a Deus e buscar a sabedoria vinda de Deus. Isso aqui é fundamental. Seja na educação do seu filho, seja na direção lá da sua equipe, seja na organização da sua empresa, seja como político, seja como diretor da escola, seja como síndico lá do prédio, seja como, qualquer área que você está investido aí de autoridade. A primeira orientação é o seguinte, olha, busque viver em temor a Deus e segundo a sabedoria dele. Eu separei alguns versos aqui para a gente caminhar. Já lemos aí Provérbios 8, 15 e 16. Vamos agora lá para Provérbios 11, verso 14. Pegando aí alguns provérbios, mostrando a necessidade do governante em buscar sabedoria em Deus. Então, o verso 14 de Provérbios 11 vai dizer, não havendo sábia direção, o que acontece? Cai o povo. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Lembre-se que toda vez que aparece a ideia de postura sábia, ou sábio conselho, ou sábia de direção, sabe o que? Estamos dentro de um contexto de provérbios onde sabedoria é sinônimo de temor a Deus. É o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Tá? Então, falando, faltando uma sábia direção, ou seja, faltando temor a Deus,
faltando um direcionamento segundo a sabedoria vinda de Deus, cai o povo. Mas, na multidão de conselheiros, há segurança. E esses conselheiros, dentro do contexto, precisam estar fundamentados na sábia direção, ou seja, na sabedoria, que é o temor ao Senhor. Nós vimos no Salmo 101, agora há pouco na reunião de oração, Davi falando que ele vai se cercar de gente que anda corretamente. E que ele vai destruir o perverso para que haja paz na cidade. Não adianta você ter alguém que teme ao Senhor se ele está cercado de conselheiros que não temem ao Senhor. A probabilidade desses conselheiros influenciá-lo para o mal será grande. Então veja, nós precisamos de um sistema que tema ao Senhor. Não basta você olhar para um personagem. Ah, não, vamos votar no Juliano para presidente da República, né? Juliano Lima, a quarta via, né? Tal, porque ele é crente, temente ao Senhor, busca sabedoria. Tá, mas quem é a equipe dele? Ah, é do partido. Ah, é do partido? E como que é o partido? Era a turma do Petrolão, era a turma lá do Mensalão, a turma do, sei lá eu mais o que lá, do BNDES, que nunca abriram a caixa de Pandora do BNDES, que vai ter um escândalo escondido lá. Então, é eles. Adianta você pôr um cara lá, sozinho, que teme ao Senhor? Não, vai ser engolido pelo sistema. Não tem como. É isso que nós não entendemos ainda. Não adianta você eleger um governador, um prefeito, um presidente. Nós temos que rodear esse cara de pessoas com a mesma índole. Os ministros, ele ainda vai escolher. Tudo bem, ele pode, né, tem essa prerrogativa, vai trazer gente boa. Mas o que adianta ele ter bons ministros, conselheiros, se o Senado, ou se a Câmara dos Deputados for uma turba de corruptos, for a própria roda dos escarnecedores? O cara vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai. Então, a visão política, irmãos, tem que ser maior, ampla. Você não tem que votar no vereador porque ele é amigo do seu vizinho. Ou porque depois ele vai conseguir um emprego para o seu sobrinho. Isso já mostra que você é corrupto também. Mas você tem que olhar para o sistema político como que é o nosso, que é representativo, e olhar o todo. Não adianta você eleger um crente lá de prefeito, um cara que teme ao Senhor e busca sabedoria em Deus como prefeito, se na hora de votar para os vereadores, você põe um amigo do seu vizinho só porque ele vai arranjar um emprego para o seu primo. E o cara é um salafrário, um corrupto, um tranqueira na vida. Então, nós temos a possibilidade de fazer, mas não voto sozinho, não sei o quê. Deixa eu te falar uma, já entrar de sola na canela. Você não pode reclamar se você não vota. E se você não vota, você é maldito. Credo, pastor, o senhor está me chamando de maldito? Tô. E vou te provar por que você é maldito. Porque se o Senhor nos colocou para glorificar Ele em todas as áreas da vida, e estamos num sistema onde você tem o dever de votar e não vota, você é como aquela história lá de Jeremias, que diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que não desembainha a sua espada. A sua espada é o voto. E se você foge da responsabilidade de escolher bem e ir lá manifestar o seu voto,
você está deixando de desembainhar a sua espada. Você está deixando de glorificar a Deus. Se Deus manda você orar, inclusive, pela autoridade instituída, e você, nesse sistema, tem a possibilidade de participar da escolha, você não faz, ué, o que sobra para você? Abençoado? Eis o abençoado que negligenciou o dever de votar, ou foi lá e votou em branco, ou anulou o voto. Eis, bem-aventurados sois. É esse o termo que vai chamar esse cara? Essa pessoa? É óbvio que não. Porque você está negligenciando um direito e, ao mesmo tempo, um dever. E um dever que você tem de glorificar a Deus. Por isso você não pode votar destituidamente da essência da sabedoria de Deus. Você não pode votar em qualquer um e não pode deixar de votar. Faz sentido para você isso que eu falei ou não? Agora, você lembra qual foi o número de pessoas que deixaram de votar na última eleição? É um negócio absurdo. Eu não pesquisei esses dados aqui, mas é um negócio absurdo. Deve chegar ao quê? A uns 30%? Uns 30% de abstinência. Amigo, com 30% você quase elege um cara. E deixa eu te contar um segredo. O ímpio não se abstém. Ele vota. O tranqueira, ele vota. Se deixar, ele vota 2 vezes. Se tivesse um jeitinho lá, ele ia lá e votava 2 vezes. Então, se Deus te deu a oportunidade de glorificá-lo num contexto onde você tem a oportunidade de escolher os seus representantes e você não o faz, você é o mesmo que Jeremias falou lá, que é maldito de não fazer a obra do Senhor por fazer a obra do Senhor relaxadamente e por não desembainhar a sua espada no momento que Deus falou. Saca a espada. Você está fugindo da sua responsabilidade. Pode te chocar. A ideia é essa mesmo. Eu quero que você saia daqui hoje atribulado. Porque no ano que vem nós temos eleição de novo. Somos apartidários. Não estamos defendendo aqui partido nenhum. Mas estamos defendendo a sua postura de como discípulo de Cristo, num contexto em que o Senhor te permitiu fazer parte do processo democrático de eleger os seus presidentes, o seu presidente, os seus representantes, e você quer ser mais santo que Deus? Não me envolvo com essas coisas. Então pare de comer. Pare de trabalhar. Você vai ficar continuando pagando imposto para pagar salário de tranqueira. Pelo menos nós vamos pagar um imposto, mas é tentando mudar. É sua responsabilidade, irmãos. E não só essa, assumir posturas dentro da sociedade. Houve uma geração perdida entre os evangélicos na década de 80. Por causa dos miseráveis aí, que se diziam pastores espirituais, e que incentivavam os nossos jovens a não estudar. Todo jovem que se despontava um pouquinho, esses miseráveis chegavam, vai ser evangelista, vai ser pastor, vai não sei para onde, vai para o instituto não sei do quê, vai passar um tempo não sei do quê. Irmãos, por que fez isso? Onde está na Bíblia para você criar instituto? Fala para mim. O papel de preparar o crente é de quem? Igreja. Onde está na Bíblia sobre a agência missionária? Não tem.
O papel de enviar missionários é de quem? Da igreja. Só que a gente enviava, por isso criava esses grupos, enviava todo mundo, não sei o quê. E colocava na cabeça dos nossos jovens que o modo de servir a Deus só era um, através da vida religiosa. Sabe o que aconteceu? Chegou um tempo que as universidades denominacionais não tinham professores crentes, porque os crentes não tinham qualificações para ser professor. Tinha que contratar o doutor ímpio, o doutor corrupto, a doutora promíscua, a doutora defensora do padrão feminista, para dar aula, para assumir as cadeiras das universidades denominacionais. Aí você fala, por que não contrata professor crente? Fala, me mostra um que eu contrato. Só que tem que ter mestrado, tem que ter doutorado. Me mostra um que tem. Aí não tinha. As próprias famílias de cristãos falavam para os filhos assim, não, ir para a faculdade é a pior coisa que pode acontecer, porque todo filho que vai para a faculdade desvia. Desvia porque você não fez um bom trabalho em casa, porque a igreja não fez um bom trabalho antes. Ao invés de prepará-los para a vida, aí a gente virou mosteiro. Voltamos para o padrão feudal? Preservar os meus filhos? Não, meu amigo, você tem que preparar os seus filhos, porque o mundo continua sendo tenebroso. Não é você mantendo o filhinho debaixo da sua asa que você vai preservar. Você morre amanhã depois, e aí? O que vai acontecer com o Juninho? Vai ser destroçado. Então veja, são estratégias que nós como evangélicos, como os crentes, erramos, irmãos. E hoje você não tem gente para colocar em posições estratégicas. Ainda bem que na década de 90, as pessoas começaram a acordar um pouco mais para isso. E aí hoje, já 30 anos depois, você já consegue ver um aqui, um acolá, um outro lá. Hoje, por exemplo, nós temos no Supremo Tribunal Federal um presbiteriano. Mas veja a história do reverendo André. Ele chegou à Suprema Corte, foi um cara muito, muito bem direcionado na questão jurídica. Mas para não sofrer, talvez, com preconceito da própria igreja, teve que ser pastor também. Porque se ele fala, não, eu só vou servir a Deus na área jurídica, o pessoal vai falar, credo, que cara mundano. E não é isso. Porque qualquer área você vai servir a Deus. Você é sacerdote em qualquer área que você tiver. Nós precisamos, irmãos, investir para que nós mesmos, ainda dá tempo de correr atrás de muita coisa, e os nossos filhos sejam excelentes naquilo que fazem, para que amanhã depois ocupem uma posição de conselheiro para fazer diferença e, quiçá, ocupe uma posição de destaque. Mas por que não? Alguém vai ter que ser. Nós não vamos ter que ter um presidente? Alguém vai ter que ser presidente da República. E por que não um crente? Temente a Deus. E pode ser o seu filho, quem sabe. Agora, para isso, a gente tem que ver que eu glorifico a Deus com a minha vida toda. Inclusive, me envolvendo com o padrão da sociedade. Porque preciso de conselheiros. Melhor que seja um conselheiro
que tema o Senhor do que um que não teme. Vamos caminhar um pouco. Capítulo 15. 15, 22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Aqui, conselheiro como sinônimo, como já te disse, sinônimo de sabedoria. Isso serve, é um princípio que você vai aplicar tanto na governança como no planejamento da sua vida. Quanto mais você planejar, quanto mais gente se ouvir, quanto mais conselho você receber para que você possa tomar a decisão com segurança, melhor vai ser. Qualquer área da vida. Tudo que você tenta fazer sozinho, a probabilidade de dar errado é muito maior. Porque você não consegue enxergar todas as nuances da situação. No governo em especial, os projetos vão ter bom êxito se tiver bastante conselheiro. Você chega e o que você acha? O que você pensa? Alguém vai apresentar, isso não pode. O problema do nosso sistema político é que a maioria das nomeações chaves em qualquer governo, seja municipal, estadual e federal, é político, não é técnico. Você põe, por exemplo, um cara para ser ministro da Fazenda, da Economia, porque ele é seu amigo, não porque ele sabe. O que vai dar? Vai dar problema. Você tem que estar envolto de conselheiro, de gente que sabe fazer as coisas. Que aí é segurança no projeto. Então, para governar bem, um bom governo, você tem que ter uma equipe boa. Seja no contexto de igreja, seja no contexto de empresa, seja no contexto de política. Lá no seu trabalho, se você é o encarregado lá, a Dilson é encarregado lá de uma área lá, né? Aí, o patrão falou, forma uma equipe aí então para você. Você vai pegar os piores funcionários da firma para trazer para sua equipe? Mas é tudo amigo. Que amigo que você tem, né? Se você quer ter bom êxito em qualquer projeto, você tem que se cercar de gente boa. Não simplesmente porque ele é seu amigo. É aí que está a segurança do governo. Conselheiros. Bons conselheiros. 16, verso 10. Nos lábios do rei se acham decisões autorizadas. No julgar, não transgrida, pois, a sua boca. Então aqui nós temos uma ordem, uma exortação ao rei, fala assim, meu amigo, o que você falar é lei, ainda mais num contexto de monarquia. O que o rei falou, a água parou. Então, cuidado com o que você fala. Por isso é necessário o temor a Deus e a sabedoria. Porque um rei impulsivo que fala sem pensar, o que vai acontecer? Só vai fazer burrada. Para um bom governo é necessário você temer a Deus e ter sabedoria. Ainda mais na posição que você está exercendo aí de governo. Mesmo que seja lá no governo da sua casa. Se você não pensar bem e falar, não, compra lá, vou comprar. Você viu se tem recurso? Você viu se tem outra necessidade? Você já pagou todas as contas? O que adianta você mandar comprar? Você pode até ter a última palavra. Não, pode comprar. Aí o filho vai lá e compra. Mas depois, e para pagar? Como que vai ser? Então, presta atenção nas ordens que você dá, uma vez que você está investido de alguma autoridade. Verso 14 desse mesmo capítulo vai dizer, o furor do rei são uns mensageiros de morte, mas o homem sábio faz o quê? Apazigua.
Aqui está reconhecendo que a posição do rei, ele tem autoridade para, inclusive, mandar matar. Era o contexto da monarquia. Mas a sabedoria, se o rei lá tem a sua impulsividade, ele precisa ter conselheiro perto dele para apaziguá-lo. É o caso do casamento, né? Você pode marido e mulher igualzinho, não vai dar certo. Sempre vai ter um mais direto e o outro para falar, calma. E pode ser que em alguns momentos da vida, isso até, algumas situações, até o que é mais atirado tem que chegar, não, calma. Nós precisamos de pessoas para nos apaziguar. Isso é princípio de sabedoria, e ainda mais sobre aqueles que governam. Se você está governando um lugar e todo mundo está incentivando a rebeldia, sei lá, não tem ninguém para apaziguar, sabe quem que vai ser quem que vai para a forca? É o rei. Lembra da Revolução Francesa? Quem perde a cabeça é o rei, cara. Hã? No Nepal, né? A Miriam lembrando aí, inclusive hoje puseram fogo lá. E pegaram os caras da ocasião, no caso, né? Bateram, jogaram num rio lá. Você viu? Você fala, não, que coisa mais louca. Mas veja, faltou alguém para apaziguar. Os caras decretaram uma lei injusta. A população explodiu. Só o brasileiro que é calmo, irmãos. A França também está com pepino lá hoje. A França está em fogo lá em Paris lá hoje. Porque o cara não pensa, meu amigo. Não tem ninguém. O cara vai falando, vai fazendo, vai não sei o que. Uma hora a corda vai roer. Então você tem que ter gente para apaziguar. Vai devagar. Lembra da história dos generais romanos? Ou mesmo dos imperadores romanos? Sempre tinha o papagaio de pirata atrás dele, lá, não lembro qual era o nome dos caras na história, dizendo para eles, calma, tudo passa. Não se vai desce demais, não. Sempre tem que ter alguém para ir baixando a bola. Porque senão o cara acha que ele é o rei da cocada e mete os pés pelas mãos. Vai dar ruim. Capítulo 19. Capítulo 19, verso 12, você tem mais um verso que aponta para a necessidade do rei ser sábio, senão vai dar rolo. Ele diz assim, como o bramido do leão, assim é a indignação do rei, mas o seu favor é como o orvalho sobre a erva. O que ele está dizendo é o seguinte, olha, o rei ele tem o poder tanto de destruir como de construir, tanto de amaldiçoar como de abençoar. Se esse rei não tiver temor a Deus e sabedoria, meu amigo, vai prender velhinha com a Bíblia. Porque o bramido do leão está com ele mesmo. Mas se ele não tiver temor a Deus e não tiver sabedoria, ele vai extrapolar no uso do seu poder. E vai gerar mais confusão. Então, quem está investido de autoridade, ele precisa estar ciente do poder que ele tem e dobrar esse poder aos pés do Senhor. Porque se ele não temer a Deus e não buscar sabedoria, ele vai estraçalhar como o leão, como o bramido do leão. Então veja, para ser um bom governante é essencial o temor a Deus e buscar a sabedoria vinda do Senhor. Capítulo 20, verso 2. Ele repete:
Como o bramido do leão é o terror do rei. E o que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. É aqui falando, né? Da sua sabedoria agora, diante de um rei impulsivo. Se você serve um rei impulsivo, você vai ficar cutucando, como que diz o ditado lá, cutucar onça com a vara curta? Se você for louco. Você sabe que o cara é o rei, ele tem o poder para fazer, você também vai cutucar? Não vai, né, meu amigo? Usa de sabedoria, né? Porque senão você vai desfrutar do terror do leão. Cuidado. Mas isso aponta para a ideia da necessidade que o bom governante precisa ter de temor a Deus e sabedoria. Vamos lá, verso 18 do 20. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. Veja aí, aqui é uma situação extrema, que a ideia é uma guerra inevitável, ou seja, um conflito que não tem como. Mas não é porque é um conflito, é uma guerra que você não vai fazer usando sabedoria e temor. Até mesmo nos casos extremos, onde o governo, o rei, ou o presidente, seja lá quem for, vai ter que tomar decisões difíceis, inclusive relacionadas a um contexto aqui, que o texto diz de guerra, nem por isso ele vai fazer de qualquer jeito. Ele precisa de temor a Deus e de sabedoria. Porque é com bons planos, ou os planos mediante os conselhos, que vão ter bom êxito. Senão você vai fazer besteira. E às vezes a gente olha hoje para o cenário geopolítico, né? Vamos pegar agora o mais recente, que está aí para explodir. Venezuela. Cara, quantos anos você escuta que a Venezuela está fazendo o que está fazendo? O negócio é tão bom lá que nem os venezuelanos estão aguentando. Quem tinha condição já saiu de lá. Eu não tenho esses dados, mas veja imagina quantos venezuelanos já saíram da Venezuela. Nós temos um aparentado, né, que é casado com uma tia da Clarice, que é venezuelano. Mora fora da Venezuela. Na primeira oportunidade que teve, trouxe os irmãos, tirou todos os irmãos de lá. Os caras se envolvem com todo tipo de ilícito. Os caras se envolvem com narcotráfico. Há indícios que o próprio governo é traficante. Isso porque você vai lá, né? Não vamos... Há indícios. Aí os caras estão dominando o Caribe e todo o narcotráfico do Caribe. Porque todas as outras questões comerciais estão com sanções, então os caras tiveram que procurar um plano Z. Já está no plano Z deles. O B, o C, o D, já foram tudo, está no Z. Aí o que os caras fizeram? Compraram briga nada mais, nada menos, com a maior potência das Américas, e não sei se você viu, agora compraram briga com uma das maiores potências da Europa, com a França. Por quê? Porque a França tem território além mar. Só ali no Caribe, ali, se não me engano, são 2 ou 3 ilhas, que são estados franceses. Faz parte da nação francesa. É França no Caribe. Sem falar que no América do Sul você tem Guiana Francesa. Que é um país separado? Que é uma colônia? Não, não, não. É um departamento, é como se fosse um estado da França, fora da França. Mas é governo francês, elege o presidente francês. É como se fosse São Paulo, Minas Gerais, só que está aqui e a França está lá. Aí o cara vai se meter com isso, inclusive usar
esses estados franceses como trampolim para enviar droga para a Europa. O que um cara desse quer? Houve sabedoria nessa história toda? É óbvio que não. Aí agora vai colher as consequências. E aí tem gente que alienado de tudo de todos. Ai, coitadinho da Venezuela. Eu vi um cara falando, imagine, lá na sua casa, você tem a sua casa, você que mora em casa, um quintal. O vizinho é traficante. O vizinho começa a esconder droga no seu quintal. E começa a usar o seu quintal para fazer a logística para entregar para os outros vizinhos. O que você vai fazer? Dar parabéns para o seu vizinho? Aplaudir o cara porque ele é empreendedor? É lógico que não. Você vai defender o seu direito, o seu quintal, cara. Aí você vai lá, defende o seu quintal, aí alguém vai falar, coitado do vizinho, só queria trabalhar. É insanidade. Um governo ele tem que ter sabedoria, até para entrar na guerra, até para mexer com quem não deve. Porque senão ele vai colher consequência. Um bom governo precisa de temor a Deus e de sabedoria. Vamos caminhar. Verso 28. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. Veja aqui que são posturas virtuosas, né? A ideia do amor, da fidelidade, da benignidade. Como foi dito, né? Eu acho que a semana passada, o respeito a alguém instituído de autoridade não vem pelo medo, vai vir pela justiça, vem pela fidelidade, vem pela benignidade. Você quer ganhar o respeito? Seja justo. Ande em fidelidade. O certo é certo. Agora, se você quer impor isso pelo medo, você não é um bom governante. Está faltando temor e sabedoria. Capítulo 21, verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, ou seja, o Senhor, segundo o seu querer o inclina. Aquele que está revestido de autoridade e sabe da existência de Deus, de um Deus soberano, ele se coloca em submissão a esse Deus. Ele sabe que é Deus quem direciona. Até os planos errados do rei estão debaixo da soberania de Deus, irmãos. Lembra de Daniel? Deus é quem remove reis e estabelece reis. Deus é soberano sobre todos os atos de todos os homens, quer sejam atos bons ou maus, e quer sejam tais homens bons ou maus. Então, o bom governo, ele sabe que existe um Deus soberano. E que esse Deus soberano é que vai conduzir. Então, ele se coloca em submissão a esse Deus. Ele tem temor e tem sabedoria. Capítulo 22, verso 11. Você encontra aí: o que ama a pureza do coração e é gracil no falar, terá amigo o rei. Veja, aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que a sabedoria não é somente de quem governa, mas também é de quem é governado. Se você não agir com sabedoria para aquele que tem autoridade sobre a sua vida, você não vai alcançar o seu êxito. Quer ver um exemplo? A gente sabe que o sistema público nosso, ele está cheio de vícios, complicadíssimo. Né? Também posso falar isso porque eu já fui funcionário público. Mas pensa lá, se você chegar em qualquer repartição
pública, a primeira coisa que você vai encontrar é um cartazinho colado falando do artigo que qualquer... qual que é o termo? Tá lá, me ajudem. Desacato. Desacato ao funcionário público. Pá. Meu amigo, se você chega numa repartição e já tem isso lá, já é a declaração daquela repartição de que o trem não funciona direito. Porque se funcionasse direito, não ia precisar estampar aquele artigo na cara de todo mundo. Então, você já está entrando num lugar que você já sabe que ali é um lugar complicado. Ruim de serviço. Os funcionários vão estar fumando, tomando cafezinho de 5 minutos. O outro vai estar jogando paciência no computador da prefeitura, né? O outro vai estar cortando a unha. O outro vai estar marcando manicure. O outro vai estar... Vai ser o fiasco. Né? O outro tem só... São duas plaquinhas que você vai encontrar nessa... Essa aí do artigo lá do... que não pode desacatar, e o do volto já. Esses dois estão pré-plastificados, estão bonitinhos. Se você chega numa repartição que você já identificou esse negócio, você chegar lá e bater a mão no balcão, vai funcionar? Não vai. Você tem que se fazer de tonto. Você tem que chegar lá com pureza de coração e grácil no falar. Porque senão você vai ser processado segundo o artigo, não sei das contas lá. Eu sei que isso não é fácil. Mas você tem que ter sabedoria com a autoridade. Porque o cara é autoridade. Se você chegar e bater a mão no balcão, o cara vai falar assim, pega a senha. Aí você fala, ele vira a plaquinha, volto já. Só perde para aqueles atendentes de telemarketing. Porque aqueles lá o cara está longe, você pode ver, tá louco, ele está dando risada do C lá, 300 quilômetros do C. O dali ele vira a plaquinha, volto já. Entra lá para dentro da copa, vai comer uma paçoca, né? Ou então vai aguardar a mulher da pamonha que passa para vender para a turma da repartição, a coxinha, sei lá. E você vai ficar lá. Então não adianta. A sabedoria para os que governam, mas também para os que são governados. Agora, se você chega numa repartição, não tem isso, não tem a plaquinha de volta já, você pode ficar tranquilo que o trem vai funcionar. E você vai ver que funciona. Então aí é tranquilo. Mas a dica, tem o papelzinho lá do artigo. E o volto já. Ora a Deus. Fala, Senhor, é hoje. Minha vida está nas tuas mãos. Avisa lá em casa que eu não sei que hora que eu vou chegar. E ora. Pega a Bíblia se tiver. Porque não vai adiantar gritar aqui. Porque aqui o rei, você tem que ter grácil no falar, pureza de coração. Porque senão você não vai alcançar o que você precisa. Tudo bem? Então a sabedoria é tanto para quem governa, quanto para quem é governado. Para terminar, irmãos, vamos para esses últimos versos aí. Vamos lá. 25:3. Então vamos dar um salto aqui. Capítulo 25, verso 3. Como a altura dos céus é a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Veja que eu estou dando mais uma ideia que a sabedoria não é só para quem governa, para quem é governado. Meu amigo, tem hora que não dá para você entender o que passa no coração daquele que está em autoridade com você. É profundo, é alto demais. Não tenta entender. A sabedoria daquele que é governado é simplesmente aguardar qual que vai ser a postura. Vai ter momentos que você vai ter que aguardar. Pois não?
Uhum. Meu amigo, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. É lógico que dentro do contexto do direito, né, existe um outro ditado diferente desse, né? Semelhança dos bebês, né? Mas, de certa forma, é o que diz. Como o céu é alto e como a terra é profunda, meu amigo, assim é o coração do juiz. Vai saber o que vai sair dali. Então, você tem que ter sabedoria também, porque senão, meu amigo, ainda mais, voltando à repartição aqui, repartição é um negócio maravilhoso. Tá lá aquela pilha de coisa lá. Na época da Covid, então, aquela pilha que era desse tamanho, ficou desse tamanho. Porque o funcionário tinha mais de 65 anos, não podia trabalhar, e em casa também não podia levar, porque ele tinha, sei lá eu o quê. Bom, aí o trem ficou desse tamanho. Se você chega lá, querendo sondar, meu amigo, de um jeito ríspido, sem sabedoria, às vezes o seu papel é o primeiro lá. Qual que é o número do protocolo? Ah, não. Ainda não chegou. Lá para baixo de novo. Então, a sabedoria, irmãos, é tanto para quem governa como para quem é governado. Bater de frente com quem tem autoridade não vai adiantar. Você não ganha uma. Então, saiba lidar com temor a Deus, ore a Deus, busca a Deus, faz direito, faça a sua parte corretamente, mas saiba que tem hora que não tem jeito. Vamos lá, caminhamos um pouquinho. Verso 5. Tira o perverso da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Olha que fácil. Aqui é um princípio de sabedoria. Tira o perverso da presença do rei, isso se o rei não for o perverso, né? E o seu trono se firmará na justiça. Lembra do que eu falei? Que você precisa, para ser um bom governante, você precisa estar cercado de boas pessoas? Se você estiver cercado do perverso, a tendência é que seu governo será também um governo. Mas, se você tiver sabedoria, como Davi fala no Salmo 101, eu vou apartar de mim os que andam em perversidade, e vou trazer para habitar comigo e para me servir os que andam em justiça. Se você fizer isso, beleza. Por isso, dentro do seu contexto de governo, seja lá na sua repartição, seja lá na sua empresa, seja lá no seu departamento, procure cercar-se de quem? De gente boa. Porque se tiver um perverso no meio lá, meu amigo, vai dar zebra. E aqui, irmãos, serve aquela perspectiva universal, que a gente usa até meio forte de contexto, mas é universal, né? Sede simples como as pombas, mas prudente como a serpente. Tem hora que o crente dorme com o inimigo porque quer. Se você tem a capacidade, o governo é seu, seja na repartição, lá no trabalho, você é o patrão, e tem um perverso lá, você já identificou? Meu amigo, vai dormir em paz, cara. Você não é o Messias. Retira o perverso e o trono vai estabelecer justiça. É um princípio de sabedoria para um bom governo. Caminhando mais, capítulo 28. E aí eu até pus um negrito aí no 4 e no 5, que eu quero dar uma ênfase nisso. Mas vamos lá, começar no verso 2. Por causa da transgressão da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. Veja, a solução para termos um governo estável é ter um rei sábio e prudente, ou seja, que teme a Deus e busca sabedoria. Agora veja aqui o verso 4 e 5 que eu pus em destaque aí. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo,
Mas o que busca o Senhor entende tudo. Então veja, irmãos, enquanto nós estiver elegendo pessoas que não temem ao Senhor e não buscam a sabedoria, que desamparam a lei e que não entendem o que é justo, que defende o que o ímpio, nós vamos sofrer. Ainda bem que nós não vivemos dentro de um contexto de monarquia, porque aí você não tem jeito, não tem como você escolher o rei. O rei é o rei e pronto, acabou. Mas como o nosso sistema nos permite isso, esteja atento em quem são os seus representantes. Não vai na conversa dos outros. Você tem que conhecer. Hoje com a internet, com todos esses mecanismos que nós temos, tem como você vasculhar a vida da pessoa. Para que você possa, de fato, ser um instrumento dentro desse sistema que nos permite escolher os nossos governantes, procurar gente que guarda a lei, procurar gente que busca o Senhor, que teme a Deus e que, portanto, age de uma maneira a glorificá-lo. Enquanto nós não estivermos preocupados em fazer dessa forma, nós vamos escolher gato por lebre. Não adianta. E para terminar, nesse primeiro ponto, de que um bom governo está pautado em um governante que teme a Deus e busca sabedoria, vamos lá para 29, verso 18. 29, 18 vai dizer: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. O que esse verso tem para nos ensinar? A ideia aqui, profecia como sinônimo da ação de Deus. Né? Profecia vinha da parte de Deus. Se porventura Deus calou, não há instrução, não há uma pregação, não é? A tendência é do povo se corromper. Lembra lá da época de juízes? Tinha um juiz, o povo obedecia. Morria o juiz, virava um fiasco. Não havia mais alguém para pregar, para exortar, para apontar para a lei. Mas ele coloca aqui um princípio que, mesmo nessa condição, o que guarda a lei, esse é feliz. Mesmo num contexto em que todo mundo está se corrompendo. Por mais injusto, desonesto e corrupto que seja o governo e o país, irmãos, ainda assim é feliz aquele que guarda a lei. E que lei? A lei do governo? Não necessariamente, porque a lei pode ser injusta. Mas a lei de Deus, o princípio de Deus, o temor a Deus, o padrão que Deus espera. Esse, mesmo dentro de um contexto difícil, esse que guarda a lei será feliz. Veja, o ideal é termos um governo cujos governantes temam a Deus e andam em sabedoria. Mas por experiência própria nós sabemos que nem sempre vai ser assim, ou quase nunca será assim. Independente disso, o nosso papel é guardar a lei. É fazer o que é certo. É andar em fidelidade. Mesmo que os nossos governantes não façam. Mas volto a repetir. Dentro do nosso contexto, que nos é permitido fazer parte do processo, glorifiquemos a Deus, temendo a Ele, sendo sábio, e participando efetivamente no processo. Porque o negligenciar isso deixa de glorificar aquele que nos permitiu participar desse processo, que é o soberano sobre tudo, sobre todos. Esse é o primeiro ponto, essa é a primeira orientação relacionada ao governo. Quer ser um bom administrador, patrão, representante, seja lá o que for, ou até um governador, um rei, um presidente? Primeiro princípio, primeira orientação. Tema a Deus e ande na sua sabedoria. Isso vai gerar benefício para você e para aqueles que estão debaixo do seu governo. Esse tem que ser um padrão meu, um padrão seu,
para que isso, quem sabe, um dia chegue até um padrão que consiga influenciar positivamente o contexto de uma cidade, o contexto de um estado, quem sabe o contexto nacional. Amém?